Saudação, caros alunos, amigos, colegas que estão ligadinhos aí em mais um vídeo aqui da Escola Teófilos, aqui com o professor Euclides. Hoje nós vamos ter mais uma aula. Essa aula vai focar nos livros de Macabeus. Os livros de Macabeus que fecham o ciclo dos livros históricos da tradição hebraica do Antigo Testamento. Mas antes de tratar de Macabeus livro 1, Macabeus livro 2, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Até porque existe uma lacuna histórica, né? Os livros de Esdras e Neemias relatam a restauração do povo judeu e na sua terra após o exílio, período pós-exílico que vai de 585, o período de Esdras e Neemias, até 398. Fato é que após 398 não existe mais, existe uma lacuna, porque primeira e segunda Macabeus, elas relatam fatos que aconteceram em 175. Então eu vou fazer aqui em poucas palavras nessa primeira lição. Eu vou dividir o texto, eu vou dividir a aula em algumas lições. Essa primeira lição vai focar especificamente dessa lacuna. O que aconteceu nesse período? Esse período que mais ou menos, vamos dizer aí, de 200, 210, 215 anos. Então esse período que ficou com essa lacuna de tempo. O que aconteceu com o povo de Israel nesse período? Bom, o que aconteceu? Bom, após o ano de 398, Israel voltou para a Terra Santa, voltou para a Terra com o Edito de Ciro, né? E os judeus voltaram, não tiveram muitas dificuldades religiosas, né? Então, porque eles tinham um edito que os dava segurança, então eles reconstruíram o templo, reconstruíram a cidade e começaram a reconstruir a sua vida religiosa. Contudo, os persas foram vencidos por Alexandre Magno na Batalha das Arbelas em 331. Então nós estávamos em 398, o povo voltou para a terra, agora 331. Então foram mais ou menos 50 anos onde o povo pôde se estruturar, se organizar. E os persas foram vencidos em 338. Já em 338, Alexandre já havia invadido a Palestina, mas nada havia de modificações com a tradição judaica, ou seja, era uma invasão, mas uma invasão que foi tácita, ou seja, ela foi progressiva. Né? O povo de Israel não tinha condições de combater o império, né? Mas o imperador foi morto em 323, né? E os territórios que ele havia conquistado, inclusive a Palestina, foram divididos entre os seus generais, entre eles Ptolomeu I, que tomou toda essa região que pega do Egito e vai até a Palestina. E instaurou-se ali a dinastia dos Ptolomeus, Ptolomeu I, II, III e Ptolomeu IV. E nós estamos no ano 203 já, 221, 223, governava a Palestina Ptolomeu e seus generais, né? Em 198, o Antíoco III, rei da Síria, venceu Ptolomeu V, que era, né, a dinastia dos Ptolomeus, na Batalha de Panaim, e passou a dominar a Palestina. E foi favorável aos judeus, né? Até não podemos dizer que auxiliou a construção do Templo de Jerusalém, mas não, ao menos não impôs restrições ou algo parecido. Então, foi um tempo que, para os judeus, foi muito bom. Foi um tempo de restauração. Primeiro, a restauração do culto, depois a restauração religiosa, a restauração moral e a restauração como instituição. O sucessor de Seleuco era Antíoco IV, em 175. Ele ocupou Jerusalém e aí quis impor aos judeus costumes pagãos, a dita helenização, né? E aí vieram anfiteatros, vieram estádios esportivos. Então, o rei Antíoco era um rei que tinha no cunho de sua
de seu domínio, não levar apenas questão comercial, mas levar a cultura helênica, né? E muitos judeus, nesse período, criaram núcleos de resistência, contra e não cederam à pressão. Podemos dizer aí que é um período onde que começam a haver os atritos da religião helênica com a religião. Mas o fato é que o Antíoco, ele fez algumas coisas que, do ponto de vista para uma outra cultura, não seria agravante, mas para um judeu que havia passado quase 200 anos se preparando para viver a fidelidade, em que tudo, cultura, língua, culto, sociedade, havia sido preparado para que ele vivesse a sua fé, não deu certo. Não deu certo e começaram as revoltas, começaram grupos revoltosos de judeus contra essa helenização. O Templo de Jerusalém, ele chegou a ser profanado, porque se existe o atrito, o combate, então uma das maneiras de você calar isso é você ser mais forte, mais rígido. O templo foi invadido, não digo invadido militarmente, mas assim, como eles já tinham dominado Jerusalém, foi colocado no centro do Templo de Jerusalém uma estátua de Júpiter. Você que já está estudando conosco aí há algum tempinho já estas aulas sobre a caminhada histórica do povo de Israel, o que você imagina que aconteceu? O que você pensa que aconteceu? Isso mesmo, não deu certo. Quando colocaram a dita profanação, alguém chamou a responsabilidade para si. Um sacerdote chamado Matatias, né, chefe de uma guerrilha, declarou guerra contra os sírios, né? E acompanhado de seus irmãos João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, que nós vamos encontrar lá em 1 Macabeus 2, 1 a 14, nós vamos encontrar essa descrição de quem eles eram, né? Então, 1 Macabeus, nós vamos ler assim: foi nessa época que se levantou Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da família de Joaribe, que veio de Jerusalém para estabelecer em Modim. Tinha ele 5 filhos: João, apelidado Gadi, Simão, alcunhado Tassi, Judas, chamado Macabeu, Eleazar, cognominado Al-Arã, Jonatas, chamado Afus. Vendo a abominação praticada em Judá e em Jerusalém, exclamou: ai de mim, porque nasci eu para ver a ruína do meu povo e da minha cidade santa? E ficar sem fazer nada, sem edificar, entregue o poder dos meus inimigos? E seu santuário abandonado a estrangeiros? Seu templo tornou-se como um homem desonrado? Os vasos sagrados, que eram motivo de orgulho, levados para o cativeiro, seus filhos foram trucidados nas ruas e seus jovens sucumbiram ao gládio do inimigo. Então, esta é a narração. Esse sacerdote Matatias e seus filhos impuseram uma guerrilha, impuseram um combate que não era um combate corpo a corpo, porque eles sabiam que eles não tinham condições para isso, mas eles travaram uma guerrilha. Para quem não sabe, a tática de guerrilha é você atacar e se esconder. Então vocês imaginam um povo que conhecia muito bem a sua região, um povo estrangeiro que estava vindo, uma cidade como Jerusalém cheia de vielas. Então, era andar por Jerusalém era muito complicado nesse tempo. Mas não vamos levar em conta o cunho militar da coisa. Eram homens que tinham se preparado para serem fiéis às tradições de Judá, fiéis às tradições, à cultura, à língua e aos costumes religiosos e celebrativos ao Deus Altíssimo. E vem tudo isso agora sendo derrubado e colocado ali uma outra religião, uma outra cultura, uma outra língua. Eles tomaram para si essa responsabilidade e se tornaram líderes. O mais valente de todos foi Judas. Daí vem a palavra Judas, que tinha o cognome Macabeu.
Macabeu que não é uma expressão, não é um sobrenome, né? Mas se tornou uma alcunha para todo aquele que luta contra a opressão religiosa imposta. Todos que se levantavam eram chamados do grupo dos Macabeus, né? O nome Macabeu passou a designar todos que resistiam à dominação dos pagãos. Em 2 Macabeus 7, os 7 irmãos chamados mártires macabeus. A família de Matatias também é dita dos Asmoneus. Em uma bem-sucedida luta, teve a chefia de Judá, em Judá durante 130 anos. Aos poucos foi perdendo a sua têmpera ardorosa, né? E cedeu aos costumes pagãos, de modo que o nome Asmoneu soa mal aos ouvidos dos judeus até hoje. Aí acontece uma coisa, eles lutaram, e aí aquela velha e antiga máxima, não te misture. Quando eles venciam, que tomavam, que conseguiam o poder, eles aos pouquinhos deixavam a outra cultura. Bom, não é muito difícil entender isso, porque a cultura helênica ela conseguiu impregnar-se na cultura romana. Os romanos tinham o latim, mas a base do latim era o grego. A cultura religiosa dos romanos era, sim, o areópago, o areópago grego, né? Ou seja, todo o panteão grego foi mudado de nome, mas não deixou de ser, as histórias não deixaram de ser, a base religiosa não deixou de ser grego. Então, se uma cultura como a cultura romana, ela foi impregnada da cultura grega, a possibilidade da cultura judaica ter essa influência também era muito grande e de fato aconteceu. O livro dos Macabeus narram façanhas, então, de resistência judaica, primeiro começo do reinado de Antíoco IV até a morte de Simão Macabeu em 134 a.C., o que equivale a 40 anos. O segundo não continuou o primeiro livro, então, 1 Macabeus tem um contexto, 2 Macabeus tem outro, mas assim, é uma síntese do que aconteceu entre 175 a 160. Então, isso foi para situá-los do que acontece, primeiro, no período entre o final de Esdras e Neemias até a insurreição do sacerdote Matatias. E aí as histórias, as lutas, as vitórias, as derrotas dos irmãos Macabeus, né, da família dos Asmoneus, a sua ascensão e a sua queda. A sua ascensão pela sua fidelidade, arraigados à cultura, à tradição, à fidelidade, e a sua queda quando eles cometem o antigo erro judaico, ou seja, deixar que o pensamento exterior, a cultura exterior, a tranquilidade e a paz os perverta. Então essa foi a nossa primeira lição, ela serviu como base para aquilo que nós vamos ver agora no estudo de primeiro livro de Macabeus. Eu acredito que foi sintética, sim, foi um pouco mais de 13, 14 minutos, mas era necessário para que depois a gente, porque os dois livros eles têm uma temática diferente. Eu espero que esse vídeo lhe seja útil. Até o próximo, e agora nós vamos tratar do primeiro livro dos Macabeus. Fiquem com Deus, até a próxima.